Estamos aqui para mais uma aula sobre Introdução à Lógica e Matemática, hoje resolvendo algumas questões a respeito de equivalência lógica. E, no caso, vamos falar sobre a negação conjunta e a negação disjunta. Na primeira questão, nós temos demonstrado por tabelas verdades que os três conectivos negação, ou e i exprimem-se em função do conectivo conjunção disjunta de Sheffer do seguinte modo. Então, vamos ver, a negação de P pode ser expressa ou é equivalente como sendo P negação disjunta de P. Neste caso, vamos observar a tabela verdade, onde nós temos a proposição P, a sua negativa. Lembrando que quando eu vou olhar aqui para P disjunção disjunta de P, lembre-se, eu estou querendo negar. Vamos botar aqui a expressão para que você possa ter mais ciência a respeito. Tem a negação de P ou a negação de P novamente. Então, quando eu olho para essa negação disjunta, eu estou olhando aqui, no caso, para a negação de P ou negação de P. Portanto, você vai observar aqui a importância de eu ter procurado primeiro a negativa de P. Lembrando que nas próximas questões a gente não vai se atentar muito a fazer a negação, uma vez que quando você tem uma proposição, ele vai olhar para a sua negativa, tanto na negação conjunta como na negação disjunta. Nesse caso da negação disjunta, eu vou observar a seguinte coisa. Como eu tenho P, negação disjunta de P, o que é que eu estou observando? Que eu quero a negação de P ou negação de P. E no conectivo ou, olha aqui que eu botei aqui no cantinho, somente é verdade se um deles for verdade. Como eu estou tratando da mesma proposição que é a negação de P, você vê que na primeira linha você tem que é falsa. Portanto, a negação, você tem a falsidade ou a falsidade, o resultado é falsidade. Já com respeito à verdade, você vai encontrar também a verdade. Portanto, quando eu olho para a negação de P e olho para a negação disjunta de P em P, o que é que eu observo? Que eles são equivalentes, pois têm o mesmo valor lógico em todas as linhas, respectivamente. Vamos aqui para a proposição P e Q. Bom, na proposição P e Q, ele mostra que ele é equivalente a observar aqui nesse caso, veja, que ele pega a negação disjunta com desrespeito a P e Q, com respeito a ela mesma. Portanto, eu tenho que fazer duas negações disjuntas nesse caso. Mas antes, se eu tenho duas proposições P e Q, observo que a P eu vou alternando de 2 em 2 e aqui eu alterno de 1 em 1. E a gente já viu que a proposição P e Q só é verdade se os dois forem verdadeiros. Já com respeito à negação disjunta de P em relação a Q, o que é que eu observo? Como eu vou pegar a negação de P e pegar a negação de Q, quando é que o ou é verdade? Se um deles for verdadeiro. Mas quando eu nego aqui, ó, a primeira linha, melhor, a primeira coluna, você tem falso, falso, verdade, verdade. Já com respeito aqui, a negação de Q seria falso, verdade, falso, verdade. Portanto, no conectivo ou, só é falso se os dois forem falsos, o que ocorre na primeira linha. Já nas outras linhas, você vai ter que ele é verdadeiro. Mas note que quando eu trago para a última coluna, não esqueça, se eu tenho a negação disjunta de P e Q, se aqui é verdade, observe que todos os resultados eu teria que trocar aqui o valor lógico. Portanto, o que é falso vai ficar verdade. E o que é verdade se torna falso. Por quê?
Quando eu olho aqui nesse caso, ele quer novamente a negação disjunta com respeito à coluna anterior. Portanto, tudo que é falso aqui vai se tornar verdade e o que é verdade se torna falso. Portanto, na negação disjunta, a gente viu que está usando o conectivo ou. Se ele está usando o conectivo ou, como aqui vai ficar verdade os dois, aqui também dá verdade. Aqui, como vai ficar tudo falsidade, o resultado dá falso. E aí a gente observa que quando eu comparo com a terceira coluna do P e Q, note que os resultados são os mesmos respectivamente. Vamos para a letra C. Na letra C, ele pede o conectivo ou, P ou Q. E neste caso, observe que ele vai fazer a negação disjunta. Primeiro de P em P, depois de Q em Q. E aí ele faz a negação disjunta da primeira parte com respeito à segunda parte. E aí a gente vai aqui nesse caso, vamos observar aqui que o P ou Q, a gente já viu que só é falso se os dois forem falsos. Já com respeito a P, a negação disjunta de P em P, deixa eu mudar aqui a cor rapidinho. A negação disjunta de P em P, note que nesse caso ele quer a negação de P ou negação de P. Você vai olhar para a primeira linha, que é o P, troca o sinal deles para ficar negativa de P, então teria falso, falso, verdade, verdade. E no conectivo ou, só é falso se os dois forem falsos. Nesse caso, como vai ficar falso, falso, resultado dá falso, e as duas últimas linhas seriam verdade. Já no conectivo, na quinta coluna, nós temos quem aqui? Nós temos o Q em negação disjunta de Q em Q. E aqui tome cuidado, novamente você vai o quê? Negar a proposição Q, vai negar a proposição Q e vai trocar aqui o conectivo para ou. Então você tem a negação de Q duas vezes. Se ele tem a negação de Q, aqui vai ficar falso, portanto o resultado é falso, porque no conectivo ou, se os dois forem falsos, o resultado é falso. Se um deles for verdade, o resultado é verdade. E aí você vai ter que trocar aqui o valor lógico de cada uma das proposições, e aqui fica com esse resultado. E note que na última coluna, deixa aqui eu trocar a cor para vocês. Vou botar outra cor aqui, pronto, vou botar azul. O que é que eu tenho? Observe que tanto essa primeira parte aqui, de P negativa disjunta de P, estou olhando para esta pequena coluna. E a outra coluna que eu vou utilizar seria essas duas colunas. Mas um detalhe importante, como eu estou tratando da negação disjunta, é importantíssimo que você troque o sinal, ou seja, troque o valor lógico. Quem está falso se torna verdade, quem está verdade se torna falsa. Portanto, como eu vou usar o conectivo ou, você tem a verdade com a verdade da verdade, verdade com falso da verdade, falso com a verdade da verdade, falso com falso da falso. E aí, quando eu comparo com a segunda coluna, eu vejo que eles são equivalentes. Vamos para a próxima questão. Sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras e que a proposição R é falsa, determinar o valor lógico, se é verdadeira ou falsa, das seguintes proposições. Na primeira proposição, ele pede aqui, na primeira parte, ele coloca a negação de P com respeito à negativa conjunta de Q, ou a proposição Q com respeito à negativa disjunta de não R. O que é que eu teria? Primeiro, nós sabemos que o valor lógico de P e de Q é a verdade. Já o valor lógico de R é falsa. Portanto, eu teria aqui que esse valor lógico dessa proposição que está sendo nos dada, eu posso lhe afirmar que ela é falsa. Por que ela é falsa? Primeiro, quando eu olho para a primeira parte,
da negação conjunta de não P em Q, o que é que eu observo? Que ele é falso. Por quê? Quando eu vou olhar para a negação conjunta, eu troco o sinal de não P, fica, no caso, falso. Eu sei que a negação de não P é falsa e a proposição Q é verdade, mas como eu vou precisar trocar o valor lógico dela, aqui vai se tornar verdade, aqui vai se tornar falsa. Como eu vou usar o conectivo I no lugar da negativa conjunta, você troca o sinal desse, então você teria falso e falso. Melhor, verdade e falsa. Portanto, seria um resultado falso. Já com respeito ao valor desta proposição, ele está usando a negação disjunta. Lembre-se, eu vou ter que trocar o valor lógico de Q, eu vou trocar o valor lógico de não R. Mesmo eu colocando aqui que o valor de Q é verdade, a sua negativa é falsa. Se eu coloco aqui o valor lógico de não R, que é a verdade, a sua negação será falsa. Portanto, como aqui vou trocar por ou, você teria quem? Falsa ou falsa, cujo resultado é a falsidade. Portanto, você vai ter aqui falsidade e falsidade, com respeito ao conectivo I, se torna falsa. Vamos para a letra B. Aqui já é um pouco mais longo, no entanto, não mais complicado. Então, primeira coisa, eu vou logo concluir para você que o resultado da minha proposição como um todo ela é verdadeira. Por quê? Primeiro, o valor lógico dessa primeira parte é a negação, melhor, P com respeito à negação disjunta com Q, ou Q com respeito à negação conjunta de R. O que é que eu posso afirmar para você? Que essa parte ela é falsa. Por quê? Eu tenho que o valor lógico da negação conjunta de P em Q, eu sei que tanto P como Q é verdade. Mas como eu vou trocar o valor lógico dessas proposições, porque eu vou prezar na negação de P ou negação de Q, lembre-se, na negação disjunta, esse termo se torna quem? A negação disjunta se torna o conectivo ou. Portanto, tenho a negação de P ou negação de Q, como a negação de P e Q se tornam as duas falsas, portanto, quando eu vou o conectivo ou, se torna falso. Já com respeito à negação conjunta de Q e R, nego Q, se torna a negação de Q é falso, já a negação de R é verdadeira. Portanto, no conectivo aqui que vai ficar o I no lugar da negação conjunta, o resultado se torna falso. Uma vez que na negação conjunta, para que ele seja verdadeiro, nós temos que os dois deveriam ser falsos. E por último, nós temos aqui que essa segunda parte, correspondente à negação conjunta de RP, ela também é falsa. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Eu tenho que o valor de R é falso. Como eu vou ter que negar, fica verdadeiro. O valor de P é verdade, mas como eu tenho que negá-lo, fica falsidade. Então você teria a verdade com a falsidade, usando aqui no caso o conectivo I. Portanto, o resultado é falso. E aí, por que nós podemos afirmar que o resultado aqui final é verdadeiro? Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, você quando está tratando aqui a primeira parte, com respeito à segunda parte, qual o conectivo que eu estou usando? A negação conjunta. E na negação conjunta, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso negar a primeira parte ou negar a segunda parte. Quando eu vou negar aqui a primeira parte, ela se torna o quê? Verdade. Por se tornar verdade, a segunda parte também era falso e se torna quem? Verdade. Portanto, eu tenho verdade ou a verdade. Portanto, o resultado é verdadeiro.
Vamos para ainda a segunda questão, letra C. Veja que aqui nesse caso ele vai usar duas partes. A primeira parte ele usa uma negação disjunta. Na segunda parte ele usa uma dupla negação disjunta, melhor, conjunta. Portanto, vamos separar isso aqui por partes. E o resultado final, nós vamos mostrar que ela é falsa, por quê? Na primeira parte, nós temos aqui a negação conjunta, desculpa, disjunta, da negação de P com respeito à negação de Q. A gente já viu que P é verdade, mas como eu nego aqui, a negação seria falsa e a negação de Q também seria falsa. No entanto, como eu estou usando uma negação disjunta, eu tenho que trocar o valor lógico dessas duas proposições. As duas estão sendo falsas, portanto, ao trocar o valor lógico, elas se tornam verdadeiras. E como esse conectivo vai virar o ou, o resultado é verdade na verdade da verdadeira. Beleza? Então vamos agora para a segunda parte dessa proposição, onde eu tenho primeiro que desenvolver esse conectivo com respeito à negação conjunta de Q em R, e o resultado dele eu vou para fazer a negação disjunta com respeito a P. O resultado, eu já digo para você, ela é falsa, por quê? Primeiro, quando eu vou fazer essa negação disjunta, conjunta de Q em R, eu sei que Q é a verdade, o R é falso. Só que lembre, eu vou ter que trocar o valor lógico de cada uma delas e, ao mesmo tempo, vou pegar essa negação conjunta e ela vai virar o I. Portanto, você teria falso e a verdade, cujo resultado vai ser o quê? Falso. Quando eu pego esse resultado e olho com respeito a P, que é a verdade, você vai ficar o quê? Bom, vamos lembrar. Primeiro, eu vou olhar para essa parte e vou olhar para o P, ok? O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou olhando aqui para uma negação conjunta. Nessa negação conjunta, você vai ter que negar a primeira parte, vai ter que negar a segunda. Só que a primeira parte aqui é falsa e a segunda parte é verdadeira. Então, ao negar a falsidade, vira verdade, e ao negar a verdade, vira a falsidade. E no conectivo I, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, ok? Portanto, quando eu olho para a primeira parte, vamos lá aqui. Quando eu olho para essa primeira parte, é verdadeira, ok? Olhou para a primeira parte aqui, ó, ela é verdadeira. Quando eu olho para a segunda parte, ela é falsa. E no conectivo bicondicional, ou se e somente se, para que eu tenha a verdade, ou as duas partes são verdadeiras, ou as duas partes são falsas. Como uma é verdadeira e a outra é falsa, o resultado nosso é o quê? Está aqui, ó, é falsa. Ok? Então, sempre você vai ter que ter esse olhar com respeito a essas questões. Para complementar a segunda questão, vamos responder a letra D, onde ele está me dividindo em duas partes. A primeira parte, nós temos a negação disjunta de P com respeito à sua negação. E na segunda parte, nós vamos colocar aqui que nós temos o conectivo Q e R. Mas veja que ele coloca aqui mais um conectivo bem interessante, que é o ou exclusivo. Ou seja, para que seja verdade, a primeira parte pode ser verdadeira e a segunda falsa, ou ainda a primeira parte falsa e a segunda verdadeira. Para que tenha a verdade, só acontece nessas duas situações, uma vez que uma exclui a outra, é o ou exclusivo. Portanto, nós temos que o valor lógico aqui, ele é, nesse caso, verdadeira. E aí, como a gente já falou, o que eu posso concluir é, ou a primeira parte é verdadeira e a segunda falsa, ou vice-versa. Para que haja verdade, ele é exclusivo. O ou exclusivo acontece isso. Mas vejamos por quê. Na primeira parte que eu coloco aqui, nós vamos aqui ter a negação disjunta. E na negação disjunta, se o P for verdade, a negação é falsa. Se o P for falso,
a negação é verdade. Portanto, aqui eu tenho valores lógicos de P e não P contrários. E como ele vai usar o conectivo OU, eu vou negar a primeira parte, nego a segunda parte, uso o conectivo OU, e aí você vai observar que o resultado vai ser o que é a verdade. E aí, por que você já vai observando aqui? Lembrando, eu estou usando as informações dadas no início da questão, onde ele coloca que P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa. Neste caso, P sendo verdade, quando eu negar aqui a primeira parte, fica falsa. E o não P seria falso, mas quando eu vou negar aqui, se torna verdade. Portanto, você tem falso ou verdade. No conectivo ou, o resultado se torna verdadeiro. Já a segunda parte, o Q e R, nós já vimos que o Q é verdade, o R é falso. No conectivo I fica falso. Portanto, aqui eu tenho coisas importantes. A primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Opa, parei. No conectivo que eu estou utilizando, que é o OU exclusivo, o que é que eu tenho que lembrar? Se a primeira parte é verdade e a segunda parte é falsa, portanto o resultado é verdadeiro. No OU exclusivo, para ser verdadeiro, eles têm que ter sinais contrários, ok? Vamos para a terceira questão. Demonstrar que o conectivo OU exprime-se em função unicamente da condicional simples e olha pela equivalência dada. Bom, se você observar o que foi passado na lista para os vocês alunos, a gente tinha colocado aqui que ele estava em P, e é o que tem no nosso livro, tá? Do Edgard, de Alencar Filho. Mas, ao tentar responder, eu percebi que, ao colocar aqui a proposição P, não dava resultado. Portanto, eu tive que refazê-lo novamente e percebi que eu precisava trocar pelo conectivo Q. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para saber se há essa equivalência entre o P ou o Q, com respeito a condicional simples P em Q, juntando esse resultado na condicional simples em Q, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos aqui para o P ou Q, eu já sei do resultado, que ele só é falso se os dois forem falsos. No condicional simples, só é falsa se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Eu acho que até aqui, beleza. Só que eu vou pegar o resultado da quarta coluna e vou fazer uma condicional simples em que vou sair da quarta coluna para a primeira. E aí você vai observar que a verdade na verdade dá verdade, falsidade na falsidade dá falsa, verdade na verdade dá verdade, verdade em falsa dá falso. E aí quando eu olho para a terceira coluna e para a quinta coluna, eu observo que os valores lógicos correspondentes, respectivamente, têm o mesmo valor lógico. E aí eu concluo que eles são equivalentes. Portanto, vamos aqui para a quarta questão. Demonstrar que a negação conjunta e a negação disjunta gozam da propriedade comutativa. Vamos para a primeira parte. E aí, o que é que eu tenho que provar? Que o resultado da negação conjunta de P em Q é o mesmo resultado de Q em P. E aí eu vou aqui já anotando aqui, não esqueça, gente, quando eu falo de negação conjunta, eu tenho que negar a primeira parte e negar a segunda parte. Neste caso, nega a primeira coluna, nega a segunda coluna, e vejamos que vai ficar falsa na falsa é falso, falsa em verdade é falsa, verdade e falsidade dá falso, verdade verdade dá verdade. Veja que eu já estou falando, como eu falei para vocês, não ia descrever mais a negação de P e a negação de Q, e o resultado já vou falando direto. Da mesma forma, eu tenho aqui. Se você for olhar, eles vão dar o mesmo resultado, logo eles são equivalentes. O mesmo procedimento eu vou utilizar, aqui está, foi colocado de forma equivocada. Vou ver se eu consigo aqui. Não ficou legal. Aqui na realidade,
não é a negação conjunta, é a negação disjunta. Você teria que colocar a setinha para cima, tanto aqui como aqui, tá? Então, o professor cometeu um equívoco aqui na hora de colocar a setinha, ok? Então, eu tenho aqui, tanto aqui na terceira coluna, como na quarta coluna, a negação disjunta. E aí a gente lembra que eu vou ter que trocar o valor lógico de cada proposição, e você vai notar que pelas tabelas, tanto a terceira como a quarta, eles têm o mesmo valor lógico. Portanto, elas são equivalentes. E por último, na quinta questão, demonstrar essa pequena brincadeira. E aí já vou direto para minha tabela verdade. E veja que eu preciso de, na primeira parte, ó, ele está usando a negação disjunta duas vezes. Tanto para a primeira partezinha que eu vou dar um destaque agora, ok? Nessa situação, como ele quer fazer a negação disjunta dessa terceira coluna, eu preciso saber quem é a terceira coluna. E lembre-se, quando eu estou usando a negação disjunta, eu estou trocando pelo conectivo ou estou negando as duas proposições. Portanto, você vai observar aqui que um ou outro fica verdadeiro. No conectivo ou, se um é verdade, o resultado é verdadeiro. Só que quando eu venho para a quarta coluna, o que é que eu vou notar? Eu estou olhando para a terceira, só que eu estou olhando para ela, fazendo ela virar a primeira e segunda parte da negação conjunta. Portanto, eu teria que negar essa proposição. E ao negar essa proposição, tudo se torna falso. E usando o conectivo ou, se as duas partes são falsas, o resultado é falso. Mas aí ele olha para o conectivo P ou, melhor, o conectivo P e não P. E no conectivo I, se um é falso, o resultado é falso. Portanto, ao olhar para a quarta coluna e a quinta coluna, eu observo que eles têm o mesmo resultado lógico, respectivamente. Portanto, aqui a gente encerra mais essa aula. Uma das coisas que eu peço para vocês sempre estar respondendo, conferindo a resolução dessas questões, e até uma próxima aula. E não esqueça de dar o seu like ou dislike e também se inscrever no canal.